E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Empreender para Crescer. E nesse canal eu vou falar de diversas dificuldades que os empreendedores encontram logo no começo, quando iniciam nessa carreira empreendedora, né? Então, muitas das opiniões que eu vou dar aqui e sugestões e também do que eu vivi, vou estar passando aqui para vocês terem um entendimento que não é um romance, um empreendedorismo, mas ele é possível, tá certo? Então esse canal é destinado para você que quer empreender. Então vamos lá, gente. Vou falar um pouco da minha história e vou contar aqui para vocês todas as minhas dificuldades, o que aconteceu comigo, como que eu fui chegando ao ponto de ter uma empresa hoje com diversos funcionários, diversos setores, diversos segmentos, e toda essa trajetória eu acho que vai ilustrar tudo que eu passei e que não foi tão complexo quanto eu imaginava chegar onde eu estou, né? É uma consequência, tá? Se você for empreender pensando que eu vou ganhar muito dinheiro, que eu vou ter muito sucesso, vou ser famoso, de fato você não vai chegar. E se chegar, vai ser algo não construído na rocha, vai ser algo construído na areia. Então, gente, você tem que fazer porque você gosta, se você se identifica com o perfil empreendedor, tá bom? Então, muitas pessoas acham que é só porque foi mandado embora ou tá de saco cheio, né, do emprego que ele está, você simplesmente vou largar tudo e vou empreender. Não, empreender é perfil, né? Lógico, tudo pode ser treinado, tudo pode ser aperfeiçoado, mas de fato quando você já sente essa vontade de empreender, é um sinal que você é um empreendedor. Eu gosto de falar que todo mundo pode empreender, mas poucos vão empreender. Então, todo mundo pode, mas nem sempre vai conseguir. E essa é uma das frases que eu gosto de falar, porque ela é impactante. Se você parar para pensar, ela faz muito sentido. Muitas pessoas começam a empreender e não dão certo. E por que não dão certo, né? Eu tenho comigo que, de fato, eles não olharam para o mercado, talvez não se dedicaram tanto que deveria se dedicar, porque quando a gente começa a empreender, a gente sabe que a gente vai trabalhar muito mais, né? Tem pessoas que saem do CLT achando que vai ser o próprio patrão, né? E acaba se dando mal, porque a gente precisa trabalhar sábado, trabalhar domingo, muitas vezes segunda, até sua empresa logicamente estar estruturada, mas no começo é uma tarefa muito, muito árdua, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar na nossa cabeça e também na nossa mentalidade, que não é fácil, tá, gente? É bem complexo o trabalho do empreendedorismo. Porque empreender não é só você saber de um assunto. Esse é um dos passos que eu acredito que é um dos primeiros. Você entender muito bem do assunto que você vai vender. E eu vou te falar que isso não é um diferencial, tá? Muitas pessoas sabem fazer, mas o diferencial é fazer, né? Então, muitas pessoas, ela sabe fazer o certo e às vezes por causa de custo, por causa de gastar um tempo a mais, um dinheiro a mais, não faz da forma correta. E a gente tem que também se atentar com isso, né? Não deixar o comodismo te levar para algo que você vai perder a qualidade do seu trabalho, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Vamos para o segundo ponto, né, que eu já vinha falado. Você tem que, né, trabalhar mais, estudar mais, entender o seu produto, e muitas vezes você vai começar metendo a mão na massa. E eu gosto de falar uma coisa, pessoal. Se você vai começar a empreender e você não tem muito capital, o ideal é você prestar serviço, que foi o que eu fiz, tá? Então, prestar serviço só depende de você e, de repente, uma caixa de ferramenta ou um equipamento, enfim, você começa, né? Você acaba sendo
um gerador de serviço, né? Você começa fazendo. Foi assim que eu comecei como eletricista, né? Então, hoje eu tenho uma empresa de engenharia com diversos setores, funcionários, fazendo obras no porto, na indústria, conquistando diversos clientes no Brasil afora, mas começou eu lá com a minha caixinha de ferramenta e trabalhando como eletricista, tá certo? Então, eu trabalhei muito, gente, muito, coloquei a mão na massa, não que você tenha que fazer isso ou tenha outro negócio que você não precisa colocar a mão na massa, às vezes só precisa usar a sua mentalidade, como de repente você fazer algo voltado para estética, né? Só que você tem que se atentar a uma coisa. Quando você presta serviço, você vai até a casa do seu cliente, você vai até uma empresa prestar o serviço, você não tem esse custo que é da prestação de serviço, de repente, de uma estética, de uma depilação, de um cabeleireiro, né? Que você precisa de um espaço, ele tem que estar muito bem decorado, né? Dependendo do local, ele tem que estar bem harmonioso, a pessoa tem que se sentir bem, você precisa ter um bom atendimento ao consumidor, né? Assim, não que na prestação de serviço você não tenha, mas ali, né? Vou dar um exemplo num cabeleireiro, você vai ficar horas ali com a pessoa, né? Você manuseando a pessoa, o cabelo da pessoa, né? Você não está manuseando a máquina de lavar dessa pessoa, né? Então, essa é uma diferença muito grande. Você vai precisar de algo muito mais bem elaborado, estudado, né? Então, eu encaro até como mais difícil, tá? Você trabalhar com o público diretamente nesse sentido, né? De você prestar um serviço para uma pessoa, para um ser humano, né? Então, sei lá, uma manicure, um cabeleireiro, uma depiladora, né? São coisas que você precisa, além de conversar muito com ela, você ser uma pessoa muito simpática, entender quais são as dores delas ali. Muitas vezes as pessoas vão para poder conversar, então você precisa ter toda essa estrutura, todo esse ecossistema, gente. Então pense primeiramente no que você vai querer fazer, tá? Pense nos prós e nos contras e se esse tipo de serviço, de trabalho ou de produto que você vai vender, ele se identifica com você, porque a sua empresa ela vai ser a sua cara por muitos e muitos anos até alguém comprar, né? Se for o caso, porque a gente sabe que só tem 3 destinos uma empresa: herdar, vender ou falir. Tá? Então, esse já coloque na sua cabeça aí, anote, que são as 3 coisas que podem acontecer na sua empresa e eu tenho certeza que uma delas vão acontecer. Tá bom? Então, essas são 2 dicas muito importantes. Agora, eu vou para a terceira dica, que é muito importante para você que está querendo empreender, começar a desenvolver o seu negócio. Primeiro, você vai ter que ter um fluxo, tá? Você já entendeu lá o seu cliente, você já sabe o que tem que fazer. Perfeito, isso já está muito claro na sua mente. Quem são as melhores pessoas que do teu segmento, sigam elas, né? Entendam o que elas fazem, começa a fazer, tá? Eu gosto de sempre falar que você dá o passo, né? E Deus dá o chão, tá bom? Então, depois que você entendeu, você tá tudo muito bem claro na sua mente o que você quer, o que você vai fazer. A terceira dica é você fazer uma gestão integrada da sua empresa, que é uma das coisas que eu vendo no método 3P, né? Que a gente já está aí com mais de 30 alunos em cada turma, né? Então tá sendo muito gratificante. Tá sendo bem bacana, estamos desenvolvendo novos engenheiros e prestadores de serviço. Então, outra coisa é você entender qual é o fluxo que o seu trabalho vai existir, né? Vai ter. Então, o cliente vem, solicita por e-mail, WhatsApp ou Instagram, entenda seu público, onde que ele está,
tá? Isso é muito importante, galera. Vocês entenderem onde que está o seu público. Se está no Instagram, se está no Facebook. Muita gente acha que o Facebook morreu, mas o Facebook existe, galera. O Facebook está lá. É uma faixa etária que você tem que atingir e é outro assunto que a gente precisa conversar. Quando você depende da internet, é o seu tráfego pago. E aí eu falo da N8 Media Company. Aqui é uma das empresas que eu sou sócio e faz todo o nosso agenciamento de marketing, de tráfego, social media. De fato, é uma empresa completa, faz captações, filmagens. Então, se você precisa de uma agência de marketing, está aqui a N8 Media Company. Então você precisa entender o seu público, entender por que ele está consumindo esse tipo de serviço que você vai prestar ou produto, tá certo? Então, se você já entendeu isso, onde ele está localizado, se é Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Meu core business é a parte da construção civil e industrial, fornecimento de mão de obra. E eles estão todos no LinkedIn. Então é lá que eu tenho que começar, né, a desenvolver uma publicidade, né, um marketing bem mais apurado. Não adianta eu querer, no ramo industrial, portuário, querer atingir o Instagram. Você deve ter Instagram. Não estou falando que você não deve ter o Instagram. Você deve. Porém, o seu foco, o seu olho, o seu dinheiro é mais voltado para o LinkedIn, tá? E é coisa que eu também falo no método 3P, é como você prospecta leads automaticamente. Hoje você consegue, pelo LinkedIn, você pagar ali o Sales Navigator com alguns plugins, você descobre todos os e-mails das pessoas, né, pelo LinkedIn, e você vai começar a disparar e-mails, seu portfólios personalizados com o nome da pessoa. Isso todos os dias, né? Mas para isso tem técnica, você precisa aprender e se aprofundar. Tá bom? Então, outro detalhe muito importante é você entender onde está o seu público para você poder atingir, tá bom, galera? Pense que se você é um prestador de serviço, né, você não precisou alugar um espaço, né, inicialmente, você não precisou decorar esse espaço inicialmente, ter custos excessivos de internet, água, luz, você de repente pode começar na sua casa. Então, invista no marketing, tá? Invista onde você vai ter retorno, né? Esse é um grande passo que você precisa já dar, né? E pensando que marketing não é algo supérfluo, é algo fundamental para o teu negócio, tá? Senão as pessoas não vão te ver. Antigamente, né, a gente tinha a televisão, a revista, o jornal, né? Os panfletos eram muito mais entregues do que hoje, né? No semáforo, mas hoje não. Hoje é tudo feito pela internet, assim, 90% é internet. Então é o nosso canal de comunicação, galera. Se vocês não investirem, se vocês não botarem a cara, vocês não falarem, né? Vocês não começarem a se comunicar com o seu público nos perfis de vocês, né? Vocês não vão começar a ter essa conectividade, as pessoas não vão te ver, tá bom, gente? Então, você entendendo ali o seu público, já fez o fluxo, então o cliente chega ali, ele é atendido pela área comercial, que no começo vai ser tudo você, mas faça um fluxo, mesmo que seja você que vai captar o cliente, depois ele vai ver você no comercial e vai ver você executando, e não tem problema nenhum, porque vai ser o público que você vai começar a atingir inicialmente, né? Eu vou dar um exemplo. Antigamente, eu ia em casas e trocava chuveiro ou trocava tomada. Hoje as pessoas não me buscam mais para fazer isso. Por quê? Não é mais o meu público, né? Então hoje eu trabalho para, se for construir uma casa, né, um prédio comercial, enfim. Então o meu público mudou. Então não ache que uma empresa grande vai roubar o teu serviço pequeno, porque não vai. As pessoas, elas não estão mais eu não consigo mais prestar esse tipo de serviço muito pequeno, né? Por causa disso, né? De eu não ter mais, meus funcionários são registrados e tudo, então sai caro para trocar uma tomada. Antes eu trocava uma tomada por R$ 30, hoje eu não vou conseguir trocar por menos de 200, vou dar um exemplo, né? Se eu colocar as notas fiscais, os impostos de funcionários, então não tem como, né? Então esse público você começa a atingir e vai crescendo exponencialmente, né? E paulatinamente também. Não adianta você falar que sei lá, em um mês eu vou ter uma mega empresa. Não vai, você vai ter que galgar, mas precisa começar. Então você entendendo esses processos, você começando eles, você já começa a entender e formar a sua empresa. Então
o cliente chega, você atende comercialmente, né? Fechou o pedido, sempre tem um aceite. No começo pode ser um WhatsApp, tudo. Hoje eu não faço nada sem um pedido de compras, né? Algo oficializado pelas empresas, porque pode acontecer dessa pessoa que te contratou ser mandada embora e a pessoa que entrar não saber nada do assunto, às vezes até terá pagado os e-mails e você vai tomar um baita de um prejuízo porque você iniciou algo ou uma obra sem ter a confirmação oficializada desse serviço. Então, você teve uma confirmação oficializada, você pega e você gera uma OS, tá bom, gente? Então gera uma OS, faz o fluxo, chega lá, presta o serviço, pede para assinar, né? Se são 2, 3 dias que você executou o serviço, escreve o que você fez nesse 1, 2 e 3 dias e pede para o cliente assinar. E você depois fatura o serviço, pede o Pix, enfim, né? Então esse é um fluxo que você precisa, mesmo que você seja pequeno, já começar corretamente, tá? Não relaxe com isso, não relaxe, porque se você começar errado, provavelmente você vai terminar muito errado também, tá bom, galera? Então, vamos lá agora para a quarta dica que eu dou, que para mim fez muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. É você ter muita força de vontade mesmo. Você tem que querer, tá? Você tem que querer ser igual como ninguém. Que a sua empresa dê certo, tá? Que você cative o seu cliente, que ele queira, tá? Que ele queira voltar com você. Então, se você já prestou todo aquele serviço, tá? Agora você precisa cativar durante o serviço que você está executando, na verdade, o cliente e saber que ele vai te indicar, tá? A indicação, ela é sensacional, tá? E você tem que entender também que a pessoa vai te indicar e ela pode não fazer. A pessoa que ela indicou, pode ser que outra pessoa indicou mais perto, tá? Mas você não pode, de maneira alguma, você se frustrar com os nãos. Os não, eles vão existir, eles vão ter e vai servir muito para o teu crescimento, tá? Usei muito não e para eu crescer, para usar de combustível, para ir mais longe, né? E enquanto no caminho você vai tomando não, você vai levando alguns sims. Você vai ter que saber que no empreendedorismo você vai tomar muito mais não, tá? É muito mais fácil as coisas darem errado também, né? Então a probabilidade é você que faz acontecer. Então as coisas tendem a não dar certo, né? Parece, a gente tem essa sensação na vida, né? Mas a diferença quem faz é você, né? Às vezes tem coisas que talvez você não vai conseguir mudar, mas você tem que ter a certeza que você fez de tudo para mudar. Então, essa é uma dica que eu levei para o meu coração, fazer com todas as suas forças, né? Dentro das suas possibilidades, não faça também algo sobrenatural, tá? Dentro das suas possibilidades, faça, tá? Execute, né, da uma forma correta, né? E se você levar algum não na sua vida, não se frustre. Eu gosto de falar uma história bem bacana que aconteceu comigo. Eu prestei serviço há 5 anos para uma mesma empresa e esse ano eu consegui chegar num serviço que eu tanto almejei e foram 5 nãos para conseguir esse serviço, mas eu não desisti, tá? Porque a gente sabe que nesse mundo, nesse mercado, a gente sabe que as pessoas podem falhar, não que a gente queira, mas elas podem falhar ou elas podem não querer, elas podem não conseguir atender o cliente esse ano e aí vai ter uma brecha para você entrar. E é nessa brecha que você, quando tiver essa oportunidade, é um cavalo passando a milhão, tá? Muito rápido, né? Uma oportunidade e você tem que estar preparado para subir nesse cavalo. E não importa se ele tem sela, se ele tá com rédea, não importa. Suba no cavalo, pega na crina e bola pra frente. Essa é uma outra dica sensacional, tá bom, galera? Então, eu já falei 4 dicas aí de empreendedorismo para você se motivar, para você querer, tá? E a 5ª, galera, a 5ª é que as coisas, as coisas elas vão acontecer, tá? Uma dica que eu dou assim, as coisas
elas vão acontecer, tá? Uma dica que eu dou, assim, que é sensacional e eu usei também como combustível na minha vida, é não ter a possibilidade de dar errado, tá? Não vai dar errado, tá? Pense sempre assim. Não que você vai ser cego, iludido, não, que nem um touro, né? Vai lá batendo em tudo, não, tá? Mas se você determinou algo, você quer algo, vá até o fim. Se é isso que você quer, se é isso que você decidiu, vá até o fim e não dê possibilidade para dar errado. Quando eu comecei a empreender, eu eu vi que, de fato, eu estava numa situação muito difícil na minha vida. Muito difícil na minha vida. Eu simplesmente comecei a se endividar, né? Isso eu já era CLT. Comecei a se endividar. Cheguei a um ponto que o oficial de justiça veio na minha casa, né? Pra gente assinar acordos, enfim, talvez até pegar uma televisão, algo na minha casa, né? Então chegou nesse ponto e quando cheguei nesse ponto, eu falei, não, eu não casei para isso, né? Eu não juntei, eu não casei ter uma esposa, me juntei para casar, morar junto, né? E a minha esposa grávida, né? Eu construí uma família para eu perder dessa maneira, eu tirar a minha esposa dos pais delas para ficar numa situação dessa. Então, eu utilizei isso também de combustível, né? Então, tenha algo na sua essência, na sua vida, algo. Por que você está fazendo isso? Né? Eu acho que para tudo, né? Você tem que ter uma motivação, porque se você não tiver algo, de repente, para você se agarrar naqueles momentos mais difíceis, como também Deus, né? Como também não, né? Deus, para mim, é algo que sempre esteve comigo, ele é meu amigo, né? Ele tá ali junto, mas é algo que eu também posso me agarrar, mas tem algo também, uma família, né? Alguém que você goste, que precise de você, né? Coloca isso na frente sempre, né? Como algo que você, cara, eu tenho que defender isso daqui, né? Então ele vai estar sempre em perigo e você vai estar defendendo, tá? Então coloque coisas, né, mas não coisas materiais, gente, sentimentos, tá? Pessoas, amor, reciprocidade, enfim, coisas que vão te ajudar a falar, pô, por essa pessoa que ela me ajudou, eu vou até o fim. Essa pessoa que fez isso comigo. Então, não desanime. Empreendedorismo não é romantismo, mas é algo muito satisfatório, é perfil também. Tem pessoas que têm um perfil de CLT e não tem problema nenhum, porque as empresas precisam, tá? Não existe um empreendedor se não tiver alguém, né, executando de forma correta, também tendo o sentimento de dono, tá? Porque não adianta você também ser um empregado, um CLT, se você não tiver o sentimento de dono. Quando você tem o sentimento de dono, você às vezes vai ganhar muito, muito mais, você vai ter muito mais reconhecimento e você vai fazer por algo que você goste. Tá. Então, essas são as 5 dicas do nosso primeiro episódio do Empreender para Crescer. E no próximo episódio a gente também vai estar falando de muito mais assuntos e novidades sobre o empreendedorismo, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima. Empreender para Crescer.